Olá, senhoras e senhores, mais um vídeo aqui respondendo uma dúvida que alguém deixou aqui pra gente, a galera da nossa tribo deixou. E a dúvida de hoje tá aqui, ó, é do Jardel. Lá no vídeo onde eu falo sobre ir pra Itália, como que passa na imigração, o Jardel pergunta o seguinte: Fábio, a esposa precisa ter seguro viagem e passagem de volta? E é disso que a gente vai falar nesse vídeo, então Felipe, solta a vinheta. Bom, se você não sabe do que se trata, vou deixar o link aqui no card para você entender o que eu falei sobre ir com familiares para a Itália, como que passa na imigração com familiares, e a pergunta do Jardel tem a ver com isso. Então a resposta aqui é: depende da condição do familiar. Veja só, somente cidadãos daquele país estão desobrigados a apresentar o que quer que seja para entrar no país, porque ele está entrando no próprio país. Então, por exemplo, quando eu estou na Europa e eu vou para o Brasil, eu não preciso comprar uma passagem de ida e volta para entrar no Brasil, porque eu não tenho imigração na chegada no Brasil. Eu tenho controle de passaporte, tanto é que quando a gente chega no país, a gente vai para a fila de nacionais. Então no Brasil tem lá a fila de brasileiros, aí dentro da fila de brasileiros tem quem já tem o passaporte com chip. Quando eu entro no Brasil com meu passaporte, eu nem tenho eu nem tenho oficial de imigração que me controla. Eu vou lá pros guichês de autoatendimento, coloco o meu passaporte, olho pra câmera, escaneia a minha foto, ele vê os dados do meu passaporte e o negocinho faz assim, ó, fuing, e eu entro. Na Itália a mesma coisa, eu também tenho meu passaporte com chip. Quando eu chego na Itália eu vejo lá a fila de nacionais, ou seja, cidadãos italianos, e no caso da Europa a gente tem nacionais e cidadãos europeus, porque eles têm um acordo, enfim, tem tudo isso. Você chega, põe o passaporte também, faz um olhar 43, abre-se o guichê e você entra. Então veja, quem é cidadão de um país não tem imigração. Por outro lado, cidadãos que não são nacionais precisam ter passagem de retorno e, no caso aqui, seguro viagem. Na verdade, seguro viagem nem precisa para entrar na Europa. Ok, estou indo com a minha família para Itália. Eu sou cidadão italiano, eles não. Eles precisam comprar a passagem de retorno? Infelizmente sim, porque eles não são cidadãos daquele país. Então, até que eles sejam cidadãos. E aqui tem um outro detalhe: você só está desobrigado a ter passagem de retorno para entrar no país se você não é cidadão daquele país, se você tiver uma residência fixa naquele país. Então eu vou dar aqui duas situações para você entender melhor. Se a minha esposa não é cidadã italiana, mas ela vive na Itália com permesso de soggiorno, uma carta de soggiorno per coniuge, e ela está no Brasil, ela não precisa comprar uma passagem para Itália e ter uma passagem de retorno, porque ela está voltando para casa, porque ela é residente legal. Quando ela chega na imigração, e ela sempre vai fazer imigração, se ela não é italiana nacional, ela vai estar com passaporte, por exemplo, brasileiro e com permesso de soggiorno, a carta de soggiorno. Quando ela entra, ela vai passar pela fila de outros, porque tem nacionais e outros. Ela entra pela fila de outros, vão verificar: ah, você é residente na Itália? Pode passar. Não vão pedir seguro, quanto dinheiro tem, onde você vai ficar e passagem de retorno, porque não é turismo, ela não está entrando como o status migratório de turismo. Então essa situação é: se uma pessoa que não é nacional, mas é residente naquele país, ela pode entrar sem uma passagem de retorno. Se por outro lado, tá indo com o marido é italiano, mas essas pessoas não vivem, não é só pelo fato de ser casado com cidadão italiano que existe a desobrigação de apresentação de passagem de retorno. Isso não existe. Então, neste primeiro momento, precisa ter a passagem de retorno, senão você nem embarca no Brasil. No Brasil, quando você vai despachar as bagagens, a própria companhia aérea já tem o trabalho, já tem o dever de verificar se as pessoas têm o direito a entrar na Europa. Normalmente, eles já se recusam a deixar a pessoa embarcar, porque sabe que não tem o status migratório. Então, por exemplo, imagina uma seguinte situação hipotética, que não vai acontecer porque vocês estão aqui, vocês entendem e estão aprendendo como faz as coisas certas. Digamos que um é cidadão italiano, vai com a esposa e fala assim: não, você é minha esposa e nós não vamos comprar passagem de retorno, não. Vamos comprar passagem só de ida, porque eu quero ver quem vai nos barrar. Aí chega no aeroporto, sei lá, aeroporto de Guarulhos. Chega no aeroporto para despachar as bagagens, apresenta lá na hora
no guichê da companhia aérea, digamos que tá indo de Latam. Chega na companhia aérea, a pessoa olha, O senhor italiano, ok. Brasileira. Eu preciso da passagem de retorno. aí você fala, Não, ela é minha esposa. Tá, mas ela é residente na Itália? Não, ela tá indo pra residir na Itália. Ah, mas ela já tem o visto. Eu preciso do visto no passaporte ou uma permessa de sojourno. Ela tem? Não estamos indo lá pra isso. Então, senhor, ela não é residente na Europa. Eu não posso embarcá-la sem que ela me apresente uma passagem de retorno de 90 dias. ou inferior a 90 dias, que é o tempo que um turista tem pra permanecer na Europa. Veja, e aí às vezes as pessoas, quando acontece isso, elas me escrevem chateadíssimas. Olha, você acredita que eu tive que comprar uma passagem ali na hora de retorno porque... Pois é, a pessoa está certa. As regras são claras. Ou você tem um visto pra ir, e aí cada visto tem as suas obrigatoriedades, as suas, enfim, os seus detalhes, ou você é um turista indo com o passaporte brasileiro. Quais são as regras que um turista tem que obedecer? Ter passagem de retorno inferior a 90 dias, ter meios para se sustentar no país, ter um local onde vai morar e apresentar, enfim, apresentar todas as determinações que diz que um turista precisa ter. Então, espero ter respondido não só o Jardel, mas todos vocês que tinham essa dúvida. Gostou? Não sabia disso? Se eu te ajudei, por favor, clica aqui no gostei, clica, mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante. Mais do que isso, se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. É importante que a gente leve informação para mais pessoas. Então eu conto com você para me ajudar nisso. E a gente se vê então no próximo vídeo. Grande abraço e arrivederci!